Davi, uma figura emblemática na tradição religiosa, é reverenciado como um dos mais importantes líderes e reis da história de Israel. Sua jornada, registrada nas Escrituras Sagradas, transcendeu os séculos, inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo. Sua importância vai além das fronteiras da fé, influenciando também a cultura, a literatura e as artes. Vamos explorar a vida e o legado de Davi, um homem cuja fé, coragem e liderança deixaram um impacto duradouro na história da humanidade. Davi nasceu em Belém, uma cidade humilde de Israel, por volta do século XI a.C. Desde jovem, Davi trabalhava como pastor de ovelhas, uma ocupação que o preparou para desafios maiores no futuro. Como pastor, ele aprendeu a cuidar e proteger seu rebanho, desenvolvendo habilidades de liderança e coragem. Essa fase de sua vida é marcada por momentos de solidão no campo, nos quais Davi fortaleceu sua fé e cultivou uma profunda conexão espiritual com Deus. Essa fase de sua vida é marcada por momentos de solidão no campo, nos quais Davi fortaleceu sua fé e cultivou uma profunda conexão espiritual com Deus. Embora sua origem fosse modesta, Davi foi escolhido por Deus, por meio do profeta Samuel, para se tornar o futuro rei de Israel, demonstrando que a grandeza não está determinada pela linhagem ou riqueza, mas sim pelo caráter e pela vontade divina. A narrativa bíblica nos relata o momento em que o profeta Samuel é enviado por Deus à casa de Jessé, em Belém, com o propósito de ungir o próximo rei de Israel. Ao chegar à casa de Jessé, Samuel é apresentado a seus filhos, começando pelos mais velhos e aparentemente mais qualificados para a realeza. No entanto, apesar da aparência imponente e das expectativas dos presentes, Deus instrui Samuel a não se deixar levar pela aparência externa, pois ele vê o coração das pessoas. Quando finalmente Davi, o filho mais jovem e pastor de ovelhas, é trazido diante de Samuel, este é imediatamente instruído por Deus a ungir Davi como futuro rei de Israel. Essa escolha surpreende a todos os presentes, pois Davi era o menos esperado para receber tão importante unção, destacando a importância de Deus valorizar qualidades interiores, como a fé e a devoção, em detrimento da aparência externa ou da posição social. Essa cena marca o início da jornada de Davi rumo à realeza, demonstrando que Deus frequentemente escolhe aqueles que são considerados insignificantes aos olhos humanos para cumprir seus propósitos divinos. A famosa batalha entre Davi e Golias é um dos relatos mais icônicos da Bíblia, destacando a vitória da fé sobre o medo e a confiança inabalável de Davi em Deus. O gigante filisteu Golias desafiou o exército de Israel, provocando medo e hesitação entre os soldados israelitas. Enquanto os guerreiros de Israel tremiam diante do desafio, o jovem Davi, que estava apenas entregando provisões para seus irmãos no campo de batalha, se ofereceu para enfrentar Golias. Armado apenas com sua funda e algumas pedras, Davi enfrentou o gigante filisteu, confiando na proteção divina e na justiça de sua causa. Antes do combate, Davi proclamou sua confiança em Deus, declarando que ele não iria lutar sozinho, mas com o poder do Senhor. Com um único golpe certeiro, Davi lançou uma pedra, que atingiu Golias em sua testa desprotegida, derrubando o gigante e selando a vitória para os israelitas. Essa história ilustra a importância da fé, coragem e confiança em Deus, mostrando que mesmo diante dos maiores desafios, aqueles que confiam no Senhor podem alcançar a vitória sobre suas adversidades mais temíveis. A história de Davi e Golias é um poderoso exemplo de coragem e fé inabalável, diante de desafios aparentemente insuperáveis. Davi, um jovem pastor sem experiência militar, enfrentou o gigante filisteu Golias, um guerreiro temido e imponente. Apesar das probabilidades estarem contra ele, Davi não hesitou em aceitar o desafio. Sua confiança em Deus superou seu medo e incerteza. Em vez de confiar em suas próprias habilidades ou na força convencional, Davi depositou sua fé no poder de Deus. Sua coragem foi alimentada pela convicção de que ele não estava sozinho na batalha, mas que Deus estava ao seu lado. Essa fé inabalável permitiu que Davi enfrentasse o gigante com determinação e convicção, sem recuar diante do perigo. Sua vitória não foi apenas um triunfo físico, mas também espiritual, demonstrando que, quando confiamos em Deus e nos mantemos firmes em nossa fé,
podemos superar até mesmo os desafios mais assustadores e aparentemente insuperáveis que encontramos em nossas vidas. A relação entre Davi e Jonatas, filho do rei Só, é um dos aspectos mais comoventes e complexos da história de Davi. Apesar de pertencerem a famílias diferentes e de circunstâncias que poderiam tê-los tornado rivais, os dois homens desenvolveram uma amizade profunda e sincera. Jonatas reconheceu a habilidade e coragem de Davi desde o momento em que se conheceram e, em vez de se sentir ameaçado por ele, desenvolveu um profundo vínculo de amizade com Davi. A amizade entre Davi e Jonatas foi marcada por lealdade, apoio mútuo e respeito genuíno. Jonatas chegou ao ponto de arriscar sua própria vida para proteger Davi dos planos de seu pai, o rei Só, que via Davi como uma ameaça ao seu reinado. Apesar da lealdade e serviço dedicados de Davi a Só, o rei gradualmente se tornou invejoso e paranoico em relação a ele, levando a uma série de conflitos e perseguições contra Davi. Só tentou matar Davi várias vezes, enviando-o em missões perigosas na esperança de que ele fosse morto em combate. No entanto, Davi conseguiu escapar da morte graças à sua inteligência, coragem e, muitas vezes, à intervenção divina. Esses conflitos ilustram não apenas os desafios enfrentados por Davi em sua jornada para se tornar rei, mas também a complexidade das relações humanas e os dilemas morais enfrentados por indivíduos em posições de poder. A jornada de Davi para se tornar rei de Israel foi marcada por uma série de desafios e provações, mas também por grandes sucessos e conquistas. Após a morte de Só e seu filho Jonatas na batalha contra os filisteus, Davi foi ungido como rei sobre a tribo de Judá, enquanto a casa de Só continuava reinando sobre as outras tribos de Israel. Durante esse período, Davi enfrentou uma guerra de sucessão contra o filho de Só, Esbozete, que se proclamou rei de Israel. No entanto, a unidade de Israel foi restaurada quando Esbozete foi assassinado, e todas as tribos de Israel se uniram sob o reinado de Davi. Como rei, Davi demonstrou habilidades excepcionais como líder militar, expandindo as fronteiras de Israel e consolidando seu domínio sobre nações vizinhas. Suas campanhas militares foram marcadas por vitórias impressionantes, incluindo a conquista de Jerusalém, que se tornou a capital de seu reino. Além de suas realizações militares, Davi também é conhecido por sua adoração a Deus e sua relação íntima com Ele. Ele foi o autor de muitos dos salmos encontrados no livro de Salmos da Bíblia, expressando sua devoção, arrependimento e confiança em Deus. Apesar de seus sucessos, o reinado de Davi também foi marcado por desafios e tragédias pessoais, incluindo conflitos familiares e a queda moral, que culminou em seu adultério com Batseba e o assassinato de seu marido, Urias. No entanto, apesar de suas falhas, Davi é lembrado como um dos maiores reis de Israel, cujo reinado foi caracterizado por uma mistura de triunfos e dificuldades, mas sempre mantendo uma profunda conexão espiritual com Deus. Davi, apesar de suas muitas virtudes e realizações, não estava imune a cometer erros graves. Um dos momentos mais sombrios de sua vida foi seu envolvimento em um caso de adultério com Batseba, esposa de Urias, um de seus soldados. Após descobrir que Batseba estava grávida, Davi tentou encobrir seu pecado, ordenando que Urias retornasse da batalha e passasse uma noite com sua esposa, na esperança de que ele pensasse que o filho fosse seu. Quando isso falhou, Davi então conspirou para que Urias fosse colocado em uma posição de combate perigosa, onde ele foi morto. Esses atos de traição, adultério e assassinato são manchas sérias no caráter de Davi e causaram grande sofrimento para as pessoas envolvidas. No entanto, quando confrontado com seus pecados pelo profeta Natã, Davi não tentou justificar suas ações ou negar a culpa. Ele imediatamente reconheceu seus erros e expressou profundo arrependimento diante de Deus. Davi escreveu o Salmo 51 como uma expressão de seu arrependimento sincero, pedindo perdão a Deus e reconhecendo a gravidade de seus pecados. Ele suplicou a Deus por misericórdia e perdão, reconhecendo sua necessidade de ser purificado e restaurado. A história de Davi ilustra não apenas as consequências devastadoras do pecado, mas também a possibilidade de perdão e restauração através do arrependimento sincero. Deus perdoou Davi, embora tenha enfrentado as consequências de seus atos, mostrando que mesmo aqueles que falham profundamente podem encontrar redenção e renovação através da graça divina. O legado de Davi como rei
líder militar e poeta, é profundamente significativo e continua a ressoar até os dias de hoje. Como rei, Davi é lembrado por ter unificado as tribos de Israel, estabelecendo um reino forte e próspero. Sua sabedoria política e habilidades de liderança foram fundamentais para a estabilidade e crescimento de Israel durante seu reinado. Davi também é reconhecido como um líder militar excepcional, que expandiu as fronteiras de Israel e assegurou sua segurança contra inimigos externos. Suas estratégias militares, coragem e determinação inspiraram gerações posteriores de líderes militares. Além de suas habilidades políticas e militares, Davi era um talentoso poeta e músico, autor de muitos dos salmos encontrados na Bíblia. Seus escritos expressam uma ampla gama de emoções humanas, incluindo louvor, adoração, arrependimento e confiança em Deus. O legado de Davi também oferece importantes lições de liderança, fé e arrependimento. Sua vida exemplifica a importância da coragem, integridade e confiança em Deus na liderança. Davi enfrentou desafios e adversidades com resolução e confiança na providência divina. Além disso, sua disposição em reconhecer seus erros e buscar arrependimento diante de Deus demonstra a importância da humildade e responsabilidade pessoal na vida de um líder. Em resumo, o legado de Davi continua a inspirar e influenciar pessoas em todo o mundo, servindo como um exemplo atemporal de liderança, fé e redenção. Suas histórias e ensinamentos continuam a nos desafiar a buscar a justiça, viver com integridade e confiar no poder transformador da graça divina. Davi ocupa um lugar central na tradição religiosa e cultural, sendo reverenciado como um dos mais importantes líderes e reis da história de Israel. Sua história transcende as fronteiras da fé, influenciando também a cultura, a literatura e as artes em todo o mundo. A jornada de Davi é rica em lições valiosas que ressoam com os valores humanos universais, tais como coragem, fé, lealdade, perdão e redenção. Sua vida é um lembrete poderoso de que a grandeza não está determinada pela linhagem ou riqueza, mas sim pelo caráter e pela vontade divina. Convido os espectadores a refletirem sobre como podem aplicar os ensinamentos de Davi em suas próprias vidas, buscando coragem para enfrentar desafios, fé para superar adversidades e humildade para reconhecer e corrigir seus próprios erros, que possamos nos inspirar na vida de Davi para buscar uma vida de integridade, serviço e devoção a Deus, independentemente de nossa posição ou circunstâncias.